Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo não vai muito bem não, porque eu estou com dengue. Eu peguei dengue essa semana e na verdade tem 3 pessoas aqui em casa com dengue. E é muita dor no corpo, é muito mal-estar, cansaço. E aí acabou que eu não consegui gravar um vídeo antes, né? Um vídeo que tivesse um tema, uma pesquisa, como eu gosto de fazer os vídeos, para trazer aqui para vocês. Então hoje eu resolvi não faltar com o vídeo, mas falar um pouco do meu sentimento, do sentimento da minha família com o adoecimento mental do meu filho. Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem, que vocês consigam aproveitar alguma coisa. Na verdade, eu estou gravando sem roteiro. Outra coisa também é que eu vou procurar fazer uma edição o mais rápida, o mais simples possível. Porque hoje é sábado, amanhã é domingo, é dia desse vídeo entrar no ar. Eu não gosto de deixar vocês sem vídeos, porque eu sei que muitas pessoas ficam esperando os vídeos de domingo e de quinta. Então eu espero que na próxima quinta eu já me sinta melhor, mais forte, para poder gravar um vídeo de acordo com o que vocês merecem. Mas hoje é o que a gente tem. Desculpa o meu cansaço, desculpa, enfim, vamos lá. Quando eu descobri que o meu filho tinha um adoecimento mental, na verdade, quando a gente descobriu e quando a gente teve o diagnóstico que era esquizofrenia, a gente já sabia, não é? Porque já vinha se arrastando uma situação de alguns anos já dele tendo períodos de agressividade, tendo períodos de rebeldia muito fortes, e isso tudo foi fazendo com que a gente se conscientizasse de que não estava normal, tinha alguma coisa ali que não estava bem, né? No início eu achava que era isso, uma rebeldia, aí eu trouxe a culpa para cima de mim, de nós, eu e o pai dele, que talvez tivéssemos dado uma criação muito relaxada, muito solta, e aí ele não tinha uma responsabilidade suficiente para encarar a vida. Hoje eu vejo que não, voltando no tempo, eu percebo que antes do adoecimento ele fazia estágio, qualquer estágio que ele entrasse, e tinha até essa seleção de estágios, ele passava em todos. E ele já estava trabalhando depois dos estágios, com carteira assinada, ainda não estava formado, estava estudando, mas ele já estava, digamos assim, ficando conhecido como um bom funcionário, como uma pessoa responsável. Só que no meio disso tudo ele começou a faltar ao serviço, começou a beber demais, um desregramento que a gente não sabia de onde vinha, assim, sabe? E isso foi muito chocante. Quem já assistiu outros vídeos meus lá do começo do canal sabe que a gente se desesperou, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. E aí eu mesma cheguei a colocar ele para fora de casa. Eu cheguei para ele e falei, não, isso não tem condições, isso não pode continuar assim. Ou você aceita fazer um tratamento, aceita uma internação, ou então não dá para você ficar aqui dentro de casa. Veja bem, eu achava que era rebeldia, eu achava que era uma revolta vinda não sei de onde. Porque ele sempre foi um menino muito compreensível, amoroso, cuidadoso com a gente. Ele tinha uma iniciativa muito grande de fazer as coisas, de trocar a lâmpada, de ajudar, assim, em qualquer coisa colocar uma prateleira, eu pedia para ele, ele colocava.
Essas coisas assim, quando o pai pegava uma escada, né, para ver alguma coisa, consertar, sei lá, o trilho da cortina, e aí ele já aparecia antes, quando o pai voltava, ele já tinha subido a escada e já estava lá, ele mesmo arrumando. Então vocês imaginam como foi difícil. Eu me lembro que um dia eu falei, filho, troca a lâmpada para mim, a lâmpada do quarto queimou, troca. Ele falou, não, não sei trocar lâmpada. Aí eu falei, como não sabe trocar lâmpada? Você sempre fez isso, tudo dentro de casa. Ele falou, eu não sei trocar lâmpada. E se trancou no quarto. E aí para mim foi um choque, né? Um choque terrível, eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, ele estava sem motivação, por causa do adoecimento, né, da esquizofrenia, ele estava sem motivação nenhuma, e também essa percepção do passo a passo de trocar uma lâmpada, de fazer as coisas mais simples, parece que tinha sumido da mente dele. E aí a gente, enfim, voltando ao dia que eu coloquei ele para fora, ele tinha uma namorada que ele gostava muito. Ele arranjou dinheiro na rua, ele pediu dinheiro na rua, porque ele saiu sem dinheiro nenhum. E ele levou uma coberta. Depois é que eu fui saber que ele levou a coberta, ao invés de uma mochila, eu achei que ele ia sair com uma mochila, com dinheiro, com a carteira dele, documentos. Não, ele saiu com uma coberta. Depois eu percebi que essa coberta representava segurança, o abrigo que ele estava necessitando. Ele estava com medo de tudo aquilo que começou a acontecer na vida dele. E como a gente não entendia, menos ele ainda, ele também não entendia. E aí ele saiu, pediu dinheiro na rua, pegou um ônibus, foi até a casa dessa namorada, e ela passou um tempo, ela nos ligou e falou, olha, eu convenci ele a se internar. Nossa, e a gente ficou super feliz. Eu me lembro que a gente pegou o carro, foi lá na casa dela e levamos ele finalmente para a clínica e ele se internou. Foi a primeira internação de uma série de 14, mais ou menos. Ele, na época, ele ainda não tinha essa visão do que estava acontecendo, e ele levava tudo de uma forma muito solta, sabe? Como se ele não estivesse nada aí. E a gente conversava com os médicos, com o pessoal dessa clínica, o que ele tem, o que ele tem. Ah, mãe, o diagnóstico não é o mais importante, o diagnóstico não é tudo, não é o diagnóstico que vai fazer a diferença. Pois bem, faria sim, eu acredito que faria totalmente a diferença, porque a gente teria procurado um psiquiatra já com a informação, olha, ele tem esquizofrenia, ele precisa ser medicado para esquizofrenia, né, se a gente soubesse, mas não. Após essa internação, ele saiu. Não precisa dizer que com o passar do tempo, esse namoro acabou, a moça se desinteressou, né, lógico, quem que ia aguentar uma situação daquela? E ele, assim, ele fez um pacto com ela de não beber, sabe? Durante 1 ano e meio ele não bebeu mais, porque até então ele vinha bebendo. E a gente achava que era a bebida também que estava causando tudo aquilo. E aí ela terminou o namoro. Quando ela terminou, aí sim, foi um baque para ele. Aí eu acho que ele percebeu, né, que ele não dava mais conta de cuidar da própria vida e tal. Foi um baque, e aí sim, ele começou a se perder na rua, saía, não voltava, a gente não sabia onde estava, usava drogas, usava álcool é droga também, usava álcool, que era a porta de entrada dele. Ou seja, depois de 1 ano e meio, nesse pacto que ele fez com a namorada de não beber, e ele cumpriu, depois desse 1 ano e meio, quando ela terminou com ele, aí ele desandou de vez.
E foi uma caminhada longa, infelizmente. Ele foi tratado como ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Ele foi tratado como depressão. Enfim, gente. E nós sempre naquele sofrimento, naquela dor, sabe, o mundo tinha acabado, as cores do mundo tinham acabado para nós. E para ele também, hoje eu sei disso. Mas o que é? Por que eu trouxe essa história toda? É porque 2 pontos são fundamentais. Se você é pai, se você é mãe que está com um filho com um problema, uma questão mental, qualquer que seja, esquizofrenia, bipolaridade, a TAG mesmo, o transtorno de ansiedade generalizado, a depressão maior, a depressão forte, é preciso sim um diagnóstico, porque sem o diagnóstico o tratamento não vai ser adequado. Então meu filho era tratado para uma série de coisas que não tinham muito a ver com a esquizofrenia, porque a esquizofrenia, ela até usa esses mesmos, basicamente essas mesmas medicações, mas só que numa dosagem muito maior. Então, quando a pessoa tem esquizofrenia, veja bem, isso foi o que eu percebi. Quando a pessoa tem esquizofrenia e ela é medicada com uma dosagem menor, isso camufla os sintomas. Pode ser que faça com que os surtos psicóticos não aconteçam. E aí a gente fica a vida toda insistindo em um tratamento que não vai dar certo. Uma hora a casa cai. E foi isso que aconteceu. A casa caiu e ele ficou, sabe, idas e vindas. Ele chegou a passar em um concurso, nessa fase toda tão difícil, ele chegou a passar em um concurso inclusive num outro estado. Ele passou em primeiro lugar nesse concurso, só que ele não foi aceito, ele não conseguiu assumir por conta dessas questões de privatização. Na verdade, ele passou para um concurso de uma companhia elétrica e ela foi privatizada. Então, outro baque. Além da namorada, né, que ele tanto gostava, não ter aguentado a situação, aí ele não foi aceito para esse trabalho, que é um trabalho que ele queria muito, porque tem a ver com a formatura dele, com o curso que ele fez na universidade. E aí, gente, foi muito complicado. Quando ele soube que não ia ser chamado lá nessa cidade, ele não tinha condições nenhuma de morar sozinho, de ficar sozinho, mas ele não quis voltar para a nossa cidade, não quis voltar com o pai, porque o pai foi com ele e ficou lá 3 meses, esperando, aguardando, né, que ele fosse chamado. Inclusive a juíza deu um parecer que era para ele ser chamado, mas infelizmente não deu certo. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque ele sozinho nessa cidade distante, enfim. E aí, gente, quando ele ficou lá, ele não quis voltar para nossa casa, aí ele se perdeu totalmente. Eu acredito que nas drogas, no álcool, enfim. Ele vendeu tudo o que tinha dentro de casa, lá nessa casa que o meu marido ajudou a alugar e a montar para ele, até porque ele ia ter um salário muito bom quando ele estivesse trabalhando. E aí ele vendeu tudo o que tinha dentro dessa casa, ficou sem nada, ficou na rua. E um vizinho é que ajudou ele, um vizinho lá dessa cidade ajudou ele. Tinha conhecido o meu marido, né, tinha feito amizade e acabou abrigando ele e nos telefonou, né, para contar a situação. Moral da história. Eu acho que eu não sei se eu falei isso para vocês já aqui no canal, mas se eu não falei, estou falando.
Quem salvou o nosso filho da rua, que estava perdidão na rua, foi um padre que era da pastoral dos moradores de rua. Esse padre acolheu ele. Ele ligou para mim um dia desesperado, e eu daqui sem saber o que fazer, falei: filho, procura esse padre, vai lá na pastoral, procura ajuda. E dei um jeito de ligar para o padre e antes, né? E o padre falou para mim: olha, se ele aparecer, eu vou cuidar dele, pode deixar. E aí, quando ele apareceu, o padre, veja bem, a gente não tinha diagnóstico ainda de que ele estava com esquizofrenia, que ele tinha esquizofrenia. Aí esse padre pegou e levou ele para uma comunidade, como é que é o nome? É comunidade terapêutica, né, gente? Desculpa, eu estou também com a mente um pouco vazia. E aí ele, nessa comunidade terapêutica, ele não se adaptou de jeito nenhum, porque a comunidade não queria aceitar que ele tomasse remédio. A gente queria pedir a uma farmácia de lá da região que entregasse os remédios para ele tomar, e a comunidade dizia que não, que aquilo era falta de oração e falta de fé, e ele não precisava de medicamento. E aí ele surtou, né? Houve uma tentativa de suicídio, inclusive. Desculpa eu falar uma coisa tão pesada, mas houve. E aí alguém percebeu e ajudou e tirou ele daquela situação. Mas ele quis ir embora para a rua, e ele foi embora para a rua. Sabe, ele não ficou lá nessa comunidade. As comunidades não prendem, né, ninguém, na verdade. Não é como uma internação, onde a pessoa não pode sair. Era uma comunidade aberta, fica quem quer ser tratado, né? Quem aceita todo aquele rigor do tratamento, que na verdade era um tratamento para dependência química, né? Para pessoas que usam drogas. Enfim, só que antes dessas drogas tinha a esquizofrenia. Antes dessas drogas. Então, ele saiu pela rua lá dessa cidade, é uma capital, né, na verdade, e ele saiu e ficou andando, perambulando pelas ruas, e aí eu falei a ele que voltasse lá no padre, que por favor, pelo amor de Deus, voltasse no padre, porque ele me telefonava, sabe, gente, ele ligava do orelhão e me falava o que estava acontecendo na rua, sem comer, sozinho, desesperado, enfim. E aí ele conseguiu chegar lá nesse padre. Eu me lembro que ele andou um dia inteirinho e ele me ligava de pontos em pontos, assim, onde tinha orelhão, ele me ligava. Eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, imagina a nossa situação aqui. Mas até que ele chegou lá nesse padre, o padre ligou para a gente pediu para o padre segurar ele lá, né, na sede da pastoral, segurar ele lá, por favor, pelo amor de Deus, que não deixasse ele ir para a rua, que a gente ia buscar. E assim foi feito. O pai, né, meu marido, no caso, o pai dele, foi buscá-lo. Quando ele viu o pai, ele deu um abraço tão forte, assim, sabe? Tão de desespero, tão de necessidade de ajuda. Até então a gente não entendia por que ele não quis vir para casa, por que ele não se cuidava, por que ele insistia em falar umas coisas que não tinha nada a ver. Até que ele veio, e aí houve uma outra internação, eu já nem lembro qual a internação, deve ter sido lá pela 6ª, 7ª. Eu sei que ele ficou 9 meses internado em uma clínica que também não deu diagnóstico. Na verdade, o que eu presumo é que essas clínicas, elas não têm interesse em dar o diagnóstico. Por quê? Se ela der o diagnóstico, ela vai ter que tratar. E se ela tratar, a pessoa não vai voltar para ser internada novamente.
É essa a minha percepção, sabe? É por isso que eu falo para você pai, você mãe, insista no diagnóstico. Isso é muito importante, para o seu filho ser tratado naquilo que ele tem, sabe? E aí, bom, a outra questão que eu queria gravar esse vídeo, e aí eu vou fazer uma pausa desse assunto do diagnóstico para dizer o seguinte: é desesperador, é uma dor enorme. A gente cria o filho da gente para ser aquele filho que a gente, sabe, que a gente sonhou. De uma forma ou de outra, a gente quer que eles sejam felizes. A gente não quer interferir na profissão, que seja isso, que seja aquilo, que ganhe muito dinheiro, que seja muito bem sucedido na vida, né? Sucedido, que eu digo, é ter dinheiro, né? Que isso para mim não é ser bem sucedido. Bem sucedida é aquela pessoa que se conhece, sabe? Que sabe das suas dificuldades, aquela pessoa que é resiliente, que consegue cair e levantar. E é isso que os pais devem fazer. Eu sei que o desespero é grande, eu sei que existe uma queda grande, a gente vai parar em um abismo, a gente pensa, e agora? E agora, meu Deus? Eu perdi meu filho. Não, não perdeu. O seu filho precisa de tratamento. Mesmo ainda, veja bem, que esse tratamento, ele não tire todos os sintomas, ele não tire todos os delírios, as alucinações, mas o tratamento ajuda muito a diminuir tudo isso. E aí a pessoa se sente mais segura, ela se sente cuidada, ela se sente amada, e isso faz toda a diferença. Principalmente os sintomas negativos da esquizofrenia, que são relacionados a pessoa ficar sem querer ver ninguém, sem querer abraçar, sem querer se entrosar com a família, a pessoa fica desesperançada e ela não confia em ninguém, ela fica arredia, ela não aceita um abraço. Esses sintomas negativos, para mim, o que mais ajudou foi a amorosidade, o fato da gente se mostrar presente e falar, eu estou aqui com você. E a gente insistir, sabe? Antes eu pedia para pegar na mão dele, porque nem isso ele queria. Então eu pedia para abraçar, eu pedia para pegar na mão dele. E hoje ele me abraça. É lógico que não é todos os dias, não é todo dia que ele está ótimo, vem e me dá um abraço, ou abraça o pai, ou os irmãos. Não, não é assim. Mas acontece que ele ficou mais próximo a gente. E isso fez com que a gente mostrasse todo o amor que a gente sente por ele, e o tanto que a gente queria vê-lo cuidado. Então, aquela desconfiança que ele tinha diminuiu muito. Hoje ele confia na gente. E isso é uma coisa muito boa. E essa volta desse, sabe, desse amor, dessa proximidade com a família, com os amigos, só acontece diante do tratamento. O tratamento com a medicação correta e na dosagem correta, que é uma dosagem bem mais alta do que para depressão, para ansiedade. Eu não sei dizer ao certo, mas eu percebi que a quantidade da medicação que o meu filho passou a tomar é muito mais forte. Então é por isso que eu digo que muitas vezes a gente se engana achando, mas meu filho está medicado, mas meu filho está tomando a medicação. Está mesmo tomando a medicação certa, na dosagem certa? É preciso, gente, conversar com o médico, com a médica do seu filho, é preciso perguntar. Não sinta receio de perguntar. Pergunte. E se esse médico, ele não te ajuda, se esse médico te atende de uma forma ríspida, enfim, não são todos os profissionais que são assim. Procure um outro médico, mesmo que seja
por meio do CRAS, mesmo que seja uma consulta particular, que, enfim, se você tem condições de pagar uma consulta particular, procure os melhores profissionais, os melhores médicos, aqueles que são humanistas. Porque o humanista é aquele profissional, aquele médico, aquele psicólogo que ele enxerga a pessoa de uma maneira integral, com todas as suas dificuldades, com todas as suas, sabe, experiências têm que ser levadas em conta, tudo que a pessoa passou, a cultura dessa pessoa tem que ser levada em conta. É uma série de fatores que muitas vezes o profissional não está nem aí. E aí fala, ó, a medicação é essa, tome isso aqui, pronto, vai, isso aqui é o melhor que eu posso fazer, ou isso aqui ele vai ficar bem. E a gente vê que não ficou. Então, vai atrás, seja de que forma for. Se você tiver condições, melhor ainda, pague consultas particulares. Ou se você não tiver, se apegue mesmo ao SUS, porque o SUS é maravilhoso, o SUS proporciona, sim, um grande atendimento. Só que a gente precisa correr atrás, a gente precisa se abrir, a gente precisa falar o que está acontecendo, não pode ter vergonha, não pode ter receio de falar com o médico, fala mesmo, abra o seu coração e fale tudo o que o seu filho está passando ou já passou até agora. E se você tem a esquizofrenia, se você é o paciente, faça da mesma forma, abra-se. Fale, não tenha receio. Eu sei que é difícil, né? Porque aparecem muitos pensamentos desconexos, vozes, né, que acabam direcionando para uma outra coisa que muitas vezes não tem nada a ver. Então, aceite o tratamento, aceite conversar com o médico, com a médica, aceite se melhorar. E você, pai, você, mãe, não se desesperem. No início é assim mesmo, é muito difícil. A gente se sente perdido, sozinho, envergonhado. Eu tinha muita vergonha de falar para as outras pessoas. Eu tinha um receio imenso das outras pessoas pararem de falar com o meu filho, enfim. Mas aí, quando eu comecei a falar a verdade, quando nós começamos a falar a verdade, olha, ele tem isso e isso, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e é por isso que ele age dessa e dessa forma. Quando a gente começou a fazer tudo isso, ter esse cuidado de trazer as outras pessoas para essa situação, né? Pessoas que gostam da gente, parentes, amigos, ficou muito mais fácil. Um amigo dele chegou a dizer, quando eu falei ele tem esquizofrenia, ai, graças a Deus, dona Leca, graças a Deus que é esquizofrenia, porque eu tô vendo que não era culpa dele, eu tô vendo que não era irresponsabilidade dele, eu tô vendo que toda vez que ele marcava comigo e não cumpria, não é porque ele não queria, é porque ele não podia. Então, assim, vocês vejam que o que é para a gente é um monstro, né, que é o diagnóstico da esquizofrenia. Muitas vezes é a saída que a gente precisa para receber apoio, para receber mais consideração, para receber mais compreensão e para que o nosso filho seja aceito, sabe? Hoje, a gente aqui em casa, a gente meio que se adaptou ao que ele sente, aos sentimentos dele, a gente não força nada, é a festa tal, você tem que ir, é a confraternização tal, você tem que ir, da família e tal. Não, a gente deixa por ele, e ele escolhe os locais que ele quer ir ou não, mas vai, e quando ele decide ir, ele fica feliz, eu vejo que ele se diverte. E as outras pessoas também se sentem muito mais à vontade com ele.
muito mais do que antes, quando a gente não sabia do que se tratava. Aliás, se nós, pais, não nos sentíamos à vontade, né, de estar perto dele, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, né? E aí, quando a gente descobriu esse diagnóstico, foi a saída que a gente tanto esperava. É bom o filho ter bipolaridade, o filho ter outro transtorno mental, esquizofrenia. Gente, olha o meu nariz, eu cocei tanto que está vermelho. Psico... Tá muito engraçado aqui, gente. Tá parecendo uma palhacinha. Transtorno delirante, qual que seja o transtorno, qual que seja o problema, essa pessoa, ela merece, sabe, ser recebida com muito amor, com muito carinho, e a gente acaba se adaptando a isso. Não é o que a gente sonhou, não é o filho bem realizado na vida, o profissional que a gente tanto sonhou, né? A gente achava que depois de uma determinada idade, o nosso filho ia sair de casa, ia trabalhar, ia ter a sua própria família, a sua própria vida, mas nem sempre isso é possível. E vamos fazer o quê, né? Não há o que fazer. A gente só pode amar, aceitar, né? Compreender, estudar um pouco sobre o transtorno, sobre os adoecimentos mentais, para que a gente não fale besteira, para que a gente não faça besteira. É o nosso filho, continua sendo o nosso filho e merece todo o amor do mundo, como sempre mereceu. Ele saiu da maternidade e a gente lá, amando, cuidando. Pois bem, esse cuidado ele tem que continuar. Até quando? Nós não sabemos. Deus é que sabe. Né? Os pais muitas vezes são mais velhos, os pais, muitas vezes não. Eu acredito que muitas vezes os pais, já bem idosos, se sentem pressionados nesse cuidado. E realmente é mesmo para se preocupar com isso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, que é a criação de uma rede que possa nos auxiliar a cuidar do nosso filho. É isso aí, gente. Eu espero não haver decepcionado muito vocês. Realmente, esse vídeo aqui, ele saiu mesmo na força, viu, gente? E é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Ótima semana. E eu espero que no outro vídeo eu já esteja bem melhor dessa dengue. É isso aí. Tchau, tchau.